Agora nós vamos entrar no George Soros, né? Pela primeira vez foi denunciado pelo nosso querido Enéas na televisão aberta, que deu um mococó danado, né? Então nós vamos saber mais ou menos quem é esse cara. O Rubens tem muita informação. Posso começar aqui, Rubão? Beleza, Silvão? Tá, inclusive eu separei um videozinho aqui, pode ficar tranquilo que não tem problema de direitos, eu vou compartilhar por aqui mesmo, você deixa a tela fixa, Tá fechado. e aí você vai falando e vai vendo imagens do demônio. Jorge Soros, quem é o bilionário que financia a esquerda pelo mundo, né? Desde a década de 1990, o bilionário húngaro tornou-se uma das principais forças influenciadoras de mercados, governos ao redor do mundo, com tendências à esquerda. E, na verdade, a esquerda uma capa, porque esse cara é mal intencionado, né? Depois o Rubens vai explicar isso. O que todos querem é saber o que ele realmente pretende, né? Inclusive, essa matéria é da Gazeta do Povo, tá? Com uma fortuna estimada de mais de 25 bilhões de dólares, George Soros é hoje uma das 30 pessoas mais ricas do mundo. O húngaro naturalizado americano, Soros está com 86 anos, um pouco mais que essa reportagem é um pouquinho antiga. E tem influenciado governos, mercados, desde o início da década de 90, quando ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Mas o interesse sobre ele aumentou nos últimos anos. O ressurgimento de Soros se deve ao seu pesado financiamento de políticos e projetos progressistas ao redor do mundo, uma aparente contradição para alguém que fez fortuna especulando no mercado. As dúvidas sobre as suas intenções são grandes. Afinal, até onde o bilionário quer chegar em seu projeto global? A história de cinema. A história de cinema hoje é uma das histórias mais influentes do mundo. Começou na Hungria, em tempos difíceis. É também a história de sobrevivência. O seu pai era advogado de família, vivia num conforto para o padrão de vida dos húngaros da época, solidamente assentado na classe média de Budapeste, mas a existência de um constante risco. Os judeus não praticantes eram vistos com crescente desconfiança em uma Europa que se tornava cada vez mais antissemita. Soros, em 1930, em meio de uma grande depressão, seu nome original era outro, é Schwartz. O pai, Teodoro, optou pela mudança em busca de algo que soasse menos judeu e permitisse à família ficar em paz. Não seria a última grande mudança que eles passaram. George Soros tinha 13 anos de idade quando os nazistas marcharam em Budapeste e começaram a deportar os judeus para Auschwitz. Foi após o próprio Teodoro receber a ordem de deportação que a família decidiu comprar documentos falsos indicando, na realidade, que era cristã. Os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, os Soros, mas a situação dos judeus na Hungria não melhorou com a ocupação soviética. George emigrou para a Inglaterra, estudou filosofia na London School of Economics e foi pupilo de Karl Popper. Em meados dos anos 50, após o curto período, trabalhando com o caixeiro viajante, Soros conquistou seu primeiro emprego num banco de investimento londrino. Nunca mais saiu do mercado financeiro. Mudou-se para Nova York, se tornou cidadão americano e, ao longo de 2 décadas seguintes, desenvolveu seu pensamento e suas estratégias econômicas. Em 1969, fundou a firma de investimento que viu o tamanho da fortuna que possuía crescer exponencialmente nas 4 décadas seguintes. Soros Fund Manager rendeu, em média, 20% ao ano. Depois a gente fala o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Rubão, é com você esses primeiros comentários. Sim, Silvão, eu li atentamente e não vi aí, diferentemente de outros textos em outras lives, não vi nada realmente fora, né, da realidade. Embora seja uma matéria feita pela mídia, a mídia que também come da migalha que cai da mesa do George Soros, mas pelo que deu para perceber, não, vamos dizer assim, não inventou nem ocultou, né, coisas a respeito deste maquiavélico ser, né? Agora, a imagem que você mostra, olha aí, 80 e poucos anos, deve estar com 90 agora, mais ou menos. É uma pessoa bem idosa, mas é uma pessoa muito ardilosa, né? E bastante articulada no mundo.
O George Soros, ele é um dos poucos ícones dessas famílias dominantes que tem holofote sobre ele. Tem essa peculiaridade, né? Você não tem holofotes tão acesos sobre outra pessoa deste grupo como tem sobre George Soros. Sobretudo no Brasil, você já bem disse, eu vou enfatizar, que nós tomamos conhecimento da existência desse ser maligno através de um ser benigno, né? O queridíssimo saudoso doutor Enéas, que já na época antiga, nos primórdios das suas aparições em entrevistas na TV, já nos alertava quanto à nocividade da existência desse cidadão chamado George Soros. Nós sabemos e não há nenhuma dúvida de que George Soros financia armamento para civis em vários países, inclusive para revoltas locais, inclusive para milícias, inclusive para rebeldes, vamos dizer assim, ou grupos de dissoluções de países, e também para tráfico, né? Ele é um dos principais incentivadores do tráfico no mundo todo. Tem ações presentes dele, não digo ações de bolsa de valores, mas atuações dele, comprovadas na Colômbia, cartel de Medellín e outros tipos, né, de facções criminosas que atuam no crime organizado em todos os países da América Latina e, é claro, não poderia deixar de ser no principal e maior país da América, o Brasil, que tem aí suas dimensões continentais. Então, George Soros, além de ser um armamentista, né, de meliantes, de pessoas ligadas ao tráfico, além de ser um grande incentivador do tráfico, incentivador de revoltas, incentivador de passeatas, incentivador de levantes contra o governo, na verdade não exatamente contra o governo, mas para favorecer as regras de três do governo, né? Também ele é um homem que é chamado de financista, que ele financia, né? Mas na verdade é uma palavra bonita para outra palavra feia, que é o que ele é de verdade, um especulador financeiro. Alguém que aproveita para jogar dinheiro em todos os países que ele pode, para poder se beneficiar de uma forma ou de outra, inclusive no Brasil, sem nenhum tipo de pudor, comprando políticos, elegendo bancadas inteiras no Congresso Nacional e também nas principais assembleias legislativas, que é a Câmara, né, dos Deputados em cada estado. Então, mais uma vez, é notado que o George Soros, ele tem, vamos dizer assim, tentáculos, né, como se fosse um grande polvo, uma mente maligna, com diversos tentáculos em diversos setores, em diversos campos de atuação no seio da sociedade, sempre ligado a questões financeiras. Inclusive, também nos desportos, nós conseguimos apurar, não hoje nem ontem, que eu não pesquisei sobre George Soros, mas já sei de cabeça tudo sobre ele, e já tem um bom tempo, né? Que ele também, nos desportos de vários países, ele também tem a sua mão colocada, favorecendo, em um caso e em outro, a aquisição de jogadores, não só de futebol, mas também beisebol, basquetebol, vale tudo, né? Para poder, de uma certa forma, manipular, dominar e prender as pessoas também com esses pães e circos. É sabido também que George Soros atua também através da maçonaria, inclusive em conjunto com a maçonaria, já financiou compra de televisões e emissoras de rádio para algumas entidades religiosas poderosas na África do Sul, sobretudo na África do Sul, e há suspeitas também de que no Brasil, embora não se tenha, vamos dizer assim, condições de se afirmar categoricamente que no Brasil ele tem esse tipo de atuação. Mas em várias partes do mundo, sobretudo, aí sim, na África do Sul, comprovadamente, várias emissoras de TV gospel, várias igrejas evangélicas de pastores da teologia da prosperidade foram também montadas com grana do George Soros. Tudo isso em troca de lealdade e parceria nas suas atuações nesses países. George Soros, ele levou ao pé da letra e com todo o ímpeto aquela ideia pós-Waterloo, né, pós-Napoleão, né, de se invadir países não com armas diretamente, não com exército,
mas com empresas e grana, dinheiro, para poder comprar aqui, promover propina ali, promover armamentos lá e distrações por todo lado, além de revoltas programadas em favor do sistema. George Soros é um ícone deste grupo Illuminati, diferenciado dos demais, finalizando minha fala, justamente por ter sobre ele algo que não tem sobre os outros normalmente, que são os holofotes. Os holofotes estão no George Soros. E aqui, o primeiro a acender um holofote sobre ele, que seja dito aí com toda a honra, doutor Enéas. Sim, Silvio. É verdade. Eu vou ler aqui O Homem que Quebrou a Inglaterra, né? E sobre o globalismo, que ele foi um dos maiores incentivadores, né? Nós temos aqui, a primeira vez que o George Soros conquistou a manchete do mundo inteiro foi no início da década de 90, quando ficou conhecido como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, considerado a posição britânica insustentável dentro dos então chamados Mecanismo Europeu da Taxa de Câmbio, ERM. Soros havia comprado libras meses anteriores, acreditando que mais cedo ou mais tarde o país acabaria a desvalorizá-la, num valor abaixo do limite definido pelo ERM. Foi quando aconteceu apostando contra a libra esterlina. Soros lucrou $1 bilhão apenas em um dia, a chamada Quarta-feira Negra, em 16 de setembro de 1992. A boa leitura do mercado dos efeitos que havia tido na política do Partido Conservador havia vencido as eleições britânicas em abril daquele ano e com 42% dos votos após o Black Wednesday, seu apoio popular despencou para 29%. Fizeram com que as posições de Soros passassem a ser acompanhadas com interesses redobrados. Nos anos seguintes, sua fortuna continuou a aumentar e sua influência cresceu na mesma proporção e o bilionário se tornou destacado filantrópico. É sempre essa desculpa, né? Filantropia. Mas pouco ficou claro o tipo de ideias que financiava a partir de suas Open Society Foundation, criadas em 1993, organizações não governamentais e candidatos com ideias progressistas de esquerda antissemita. Interessante a coisa antissemita porque ele é judeu, né, Rubão? É muito estranho isso. Depois você vai fazer um comentário. Em seu livro, em 1987, Alquimia das Finanças, Soros havia mostrado o tamanho da ambição que o movia, dizendo sem rodeios que imaginava como uma espécie de Deus, ou reformista econômico como Keynes, ou melhor ainda, me imaginava como Einstein. Meu senso de realidade era forte o bastante para fazer entender que essas expectativas eram excessivas e mantive escondidas, mas confirma que foi avançando e a realidade se aproximando bastante da minha fantasia, para que eu admitisse que esse segredo, pelo menos para mim mesmo, não era preciso dizer que me sinto mais feliz por causa disso. Cada vez mais Soros parecia determinado a cumprir o destino de grandeza que dizia ter imaginado para si mesmo. Depois eu vou ler o globalismo, Rubens. Essa coisa de ele se achar Deus, né? É o fim do mundo, né, Rubão? Silvão, porque a questão envolvendo Deus, ela diz respeito diretamente a poder. Porque se você for falar do nosso Criador do céu e da terra, ele é o Todo-Poderoso, por isso é Deus. Né? Deus significa poder. Quando o Messias citou o dinheiro, ele chamou de Deus. Inclusive deu o nome, Mamão. Por quê? Porque o dinheiro é muito poderoso. Então, o poder e Deus têm um tipo de associação. Quando o camarada atinge um patamar que George Soros atingiu, de ter tanto poder movido por grana, tá certo? Ele se acha Deus. E não vamos dizer que não seja, porque o que ele quer, ele tem. Tanto, Silva, aí entrando na questão de 92, eu lancei no DVD 28 e 29. Esse DVD é muito importante, 28 e 29, é um dos mais importantes do Prepare-se. Tem toda a narrativa, todos os fatos históricos envolvendo a maracutaia de George Soros na Bolsa de Valores,
e em relação à desvalorização da moeda inglesa na época, né, a Libra, para que ele se tornasse da noite para o dia o cara. Ele é, na verdade, no livro Guinness de Records, o cara que teve uma acentuada movimentação, né, no gráfico de riqueza de uma forma exponencial em um menor curto de tempo, que foi da quarta-feira para a quinta. Né? A quarta-feira daquela data de 2002 marcou no livro de recordes o dia... 92, bom, 1992. 92. Se eu falei errado, me perdoe. Marcou o Marcelone 73. Marcou... Obrigado, meu irmão. Marcou exatamente, Silvio, a notificação no livro de recordes do ser humano que conseguiu o maior número de riqueza em menos tempo. Mas tudo por manipulação. Os detalhes disso tudo, repito, eu lancei com exclusividade toda a narrativa disso nos DVDs 28 e 29. Um dos dois ou nos dois. Não estou lembrado porque minha mente não é um computador. Mas ainda consigo lembrar que foi no 29 e no 28. Vale a pena assistir. É sobre a bolha econômica, sobre a bolha imobiliária e sobre a questão envolvendo trabalho, dinheiro, essas coisas. Nesses dois DVDs fala bastante sobre George Soros. Então, Silvão, fechando a fala que você me pediu, ele se considerou Deus. E sobre o livro dele que ele lançou, o livro é mais um meio de reforçar a figura dele. É sempre assim. Primeiro, você sabe, existem os ganchos, né? O cara tem grana pra caramba. Ele não vai deixar de escrever um livro, porque o livro vai dar a conotação histórica que ele quer dar a ele próprio. Então tem que ter o livro. Ele vai criar uma ONG chamada Fundação, porque, primeiro, ele vai lavar dinheiro pra caramba com essa fundação. Vai deixar de pagar imposto que poderia ir para o cofre público e que poderia ir para serviços sociais, serviços com o povo. E segundo, ele vai ganhar a fama de ser um filântropo, um PH, um pilântropo. Bom, saiu uma matéria recentemente aí, não fugindo muito do assunto, só um pouquinho, sobre o Titanic, que o Titanic realmente não afundou por conta do iceberg. Ou seja, foi intencional assassinar aquele monte de gente. Vou trazer esse assunto em breve, viu, Rubão? Esse assunto é bom, Silvão. Inclusive, você pode um dia lançar uma live aqui, e nos 7 Sinais, sobre o real acontecimento ao Titanic naquele fatídico dia. Exatamente. O pessoal importante que estava lá desceu antes. Parou num lugar lá, recebeu um telegrama. Meu irmão estava me contando também que viu a matéria. E desceu a turma e aí morreu quem eles queriam que morresse. Para você ver como trabalham os Illuminatis, os malditos. Né? E tem a ver com o J.P. Morgan, né? Exatamente. Inclusive, Silvão, esses homens, eles não têm um pingo de senso de humanismo quando a situação é preservar a sua fortuna e seu poder. Então, as pessoas perguntam, será que eles vão reduzir a população? As pessoas perguntam isso. E eu digo para você, meu irmãozão, não tenha dúvida de que vai. Inclusive, Silvio, nas minhas experiências que eu tive esses dias, que eu fiquei na mata e também nas aldeias lá, na Amazônia, e aí nos pequenos lugarejos, eu percebi, Silvio, que não que eu tenha conversado muito esses assuntos por lá, que eu não conversei, viu, Paula? Obrigado, Paulinha Mello, muito obrigado. Eu não fiz lá um trabalho de divulgação do Verdade Oculta, não foi isso. A priori eu fui fazer 2 coisas. Primeiro, veio a minha tia. E segundo, preparar lugar. A verdade é essa, eu não vou negar. Agora, o que eu observei, Silvio, com poucas pessoas que eu comentei, do seio da parentela ou não, mas 99% é parente, é sobre a questão da possibilidade de redução populacional. Pergunto a você, será que alguma das poucas pessoas, não foram muitas, que eu falei, será que riu, achou graça, como o que acontece aqui quando eu falo para alguém, ou eles entenderam a proposta e disseram, inclusive, que não é impossível? Eu acho que eles entenderam por causa que ali não há mecanismo de alienação. Caraca, você é o cara. Não, você quer ver um povo que é desalienado, é o povo do mato, Silvão, da roça. Rapaz, você pergunta para eles, e a cidade? Eles só falam assim, eu vejo lá o da Atena, muita morte, mas eles não têm interesse em saber nada. Eles não ligam a televisão de manhã para ver quantos assaltos houveram no centro de São Paulo, no centro do Rio.
como é no Rio e em São Paulo. O povo vive no Rio e São Paulo na expectativa de ser assaltado ou morto. Por que eu digo isso? Tu vai comprar pão na padaria, cara, a televisão está ligada falando em morte e assalto. Não sei porque a televisão propaga tanto isso dos grandes centros. Só pode ser ordem pelo caos. Quando esse assunto você puxa lá, eles não querem falar. Eles mudam o assunto, eles não têm interesse. Na novela, Silvão, no que aconteceu de uma casa, de uma empresa que está sendo pego por alguém, essas porcaria de picuinhas que a novela trata, nada disso diz respeito ao cotidiano deles. Deles é o gado, é a plantação, é a lavoura. Então eles não têm interesse em ver novela. Você passa na roça e vê as televisões lá desligada, muito pouco tempo ligada. Entende, Silvão? Porque as notícias que se ouve na televisão, na roça, no matão mesmo, no meio da selva, estou dizendo na selva, entre aspas, porque nos lugarejos, não são notícias de cunho local que interessam a eles. Eles não têm interesse. Seria como, por exemplo, você ficar aqui na sua casa, no centro de São Paulo, no centro de Belo Horizonte, no centro de Curitiba, ouvindo o que acontece em Xangai. Olha, em Xangai agora vai aumentar o preço da passagem. Ó, em Xangai vai agora, foi um assalto hoje, roubaram lá uma velhinha que estava atravessando a rua. Quem quer saber disso? Ninguém. Do mesmo jeito. Na roça, ninguém quer saber do que acontece nos grandes centros urbanos. Então, a alienação, Silvão, é muito menor. Eu falava isso com a Madinha quando eu cheguei. Não vi nem um pingo, cara, de assunto de alienação. Por isso que eu pude conversar, não falando em Illuminati, eu procurei não tocar nesses assuntos lá. Falei muito pouco quando vinha um assunto, quando dava um ganchozinho, mas muito comedido, porque acho que eu saí de lá, saí para outras coisas, não foi para isso. Claro. Então, Silvão, o que eu observei é que o povo é 99% menos alienado do que o povo da cidade. E é importante você citar a ausência do Estado absoluta, né? A ausência do Estado, como eu digo, da questão de liberdade que você tem para muita coisa que na cidade você não tem para nada, e agora, com o Código de Conduta Social, vamos ter menos liberdade ainda. Vamos não, as pessoas aí vão ter. Eu certamente até 2023 vou estar pressionado também, mas depois não está mais livre disso. Em breve, 2023 vai ser a pauta aqui, nós vamos falar de uma maneira bastante agressiva, porque os irmãos precisam saber, né? Inclusive o Rubens vai falar disso na palestra, no dia 27 de maio, vai falar sobre isso. O Rubens vai falar coisas, no entanto, que ele não quer que filme. Não vai filmar nem gravar, e é um acordo que a gente vai ter, e vai ter pessoas vigiando. Vai ser igual no Universal, igual aqueles obreiros olhando. Exatamente. Igual no avião, que toda vez que você está com cinto. Obreiro é ótimo. Vai ser igual no Universal, tem obreiro olhando. Porque é o seguinte, ô Silvão, você pode perceber por todos os lados que o cerco está se fechando, Silvio. Eles estão preparando algo grande, Silvio. Hoje mesmo recebi no grupo aqui dos patrões do Rubens, que você criou, né? A Tatiana Homem publicou ali uma matéria assustada. Não sei se você viu, você também tem acesso lá. Vi. Então, entendeu? E a Tatiana Homem vendo agora de perto, igual a Rosa Lúcia já viu, e já comentou do filho dela, inclusive, e tal, aquela coisa de trabalho. E as outras também, aí eu falo em todas as meninas, Elisângela, as meninas todas de lá, Rosa Juliana. A Juju. A Juju, a turma toda. E a questão envolvendo, Silvio, a proximidade que nós estamos com o caos instaurados, advindos de vários lados, de várias direções, por conta de Revolução 4.0, internet das coisas, robótica, com robôs de todo jeito. Agora até minha irmã ficou assustada, gracinha. O Jorge Soros está no meio disso. Está no meio disso tudo, eu sei disso. Vamos voltar para o Jorge Soros, porque a gente está até que escapando. Ô Silvio, para ter uma ideia, a gracinha, minha irmã, extremamente assustada com os robôs preparados. E ela fala, Rubens, isso não pode ser para ajudar a gente. Só pode ser para pegar nós. A Gracinha falando. A Gracinha cara, é inteligente, a Gracinha mas é jeitosa, cara, mas ela tá desperta. ligada. Não, a Gracinha é desperta. A Gracinha é rápida no raciocínio. Eu conheci ela é esperta pra caramba. Ela é ligeira. De boba ela não tem nada. É super esperta. Então, vou continuar aqui, Rubão. Lembrando a vocês, palestra, Encontro Verdade Oculta, dia 27 de maio. Quem tiver interesse, entre em contato com palestradosilvio@gmail.com. Últimas vagas. Vai ser um lugar legal, não vai ser entupido até a boca, até porque a gente preferiu assim, e vai ter palestras inéditas do Rubens. O Rubens vai fazer pockets, ou seja, palestras em blocos, onde ele vai falar de assuntos que ele nunca vai falar na live. Por isso que não vai, a maioria, 99% das palestras não vão ser gravadas, vai se discutir assuntos extremamente importantes.
Aí, Rubens, vem aquele cara que eu te falei, o Gerson, né? O cara fala, você tem que filmar e mostrar para nós, você tem que pôr no ar, você tem que não sei o que lá, quer dizer, porque ele jamais vai pagar para ir numa palestra, porque ele jamais vai fazer alguma coisa por verdade bruta, ele quer informação, doa quem doer. Essas informações vão ser colocadas a conta-gotas. O Rubens não quer ter uma superexposição agora porque tem muita coisa acontecendo, e o Rubens pode incomodar determinados setores que podem reagir, entendeu? Que podem reagir. Verdade, Você Silvão. vê que o Rubens mexeu com um negócio que ele apareceu na Rede Globo. O Rubens apareceu na Rede Globo, entendeu? Pagaram o rosto dele, mas a voz era dele. Então, ou seja... Não, senhor, só um detalhe. Quando o cara aparece na Rede Globo porque está colaborando, é uma coisa. É tipo assim, o cara que vai fazer uma palhaçada porque está na rua e está sendo filmado para o carnaval, para futebol, para qualquer lixo. É uma coisa, vai colaborar com a Globo. Mas o cara aparecer na Globo porque incomodou a Globo, isso é difícil, Silvão. Mas a Adriana Vacari aqui meteu 20 pila. Muito obrigado, Adriana Vacari, por atender o pedido e entender que o trabalho do Rubão é importante, porque a gente entende que essas iniciativas são para mostrar que o Rubens tem importância. Ela nem escreveu nada, né? Eu acho muito importante, porque na hora do vamos ver, eu lembro numa época passada que tinha uma pessoa que falava mal da gente o tempo todo. Pá, 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 pá. Falava mal, falava mal, falava mal. E o mal, geralmente, baseado em mentiras, né? Você vê que é mentira. Se tiver um pouquinho de raciocínio, você verifica. Quando teve um oba-oba de cair cometa, que o negócio começou a pegar, foi o primeiro a me procurar. Primeiro. Foi o primeiro a falar, não quero a paz com vocês, porque o mundo está acabando, quero me aproximar de vocês, porque vocês têm razão. Então, você percebe que na hora do vamos ver, não adianta mais você vir passar a mão na cabeça do Rubens, porque o Rubens vai estar tão longe. O Rubens vai estar tão longe que você nunca mais vai ver o Rubens. Essa é a realidade. Nunca mais. Não, Silvão, eu posso dizer para você que é dura a realidade, mas o prepare-se tem data. Tem data para parar. Tem data para o fim, eu sei disso. Tem disso. data porque eu estou me preparando para isso agora. Não sei se vai ser exatamente 2023, porque eu quero ver o andar da carruagem. Mas o certo eu é que acredito que sim, Rubão, porque são muitas mensagens, cara. Não é só aquela propaganda do Itaú, não. É muita coisa que converge para isso. Quando o cheirinho começar a aparecer na narina, pode contar que eu já escapuli e já disse para vocês, ó, game over, acabou, prepare-se, cada um por si. Então, aí não adianta procurar mais o Rubens, nem querer se aproximar. O Rubens não se coloca como salvador. O Rubens não se coloca como o arauto, né? O arauto da verdade, não. O que ele tem a habilidade é de antecipar. Agora, você tem dúvida? Você acha o Rubens, o Rubens é picareta, o Rubens é não sei o que lá. Vê o histórico. Tem lives nossas aí que eu estava assistindo, de coisa de 4, 5 anos atrás, cara, que é impressionante. Entendeu? Se você for assistir vídeo do Rubens de 4, 5 anos atrás, ele está falando o que está acontecendo agora. Isso lembra quem? Enéas. Enéas, é. Lembra o Enéas. Então, fique esperto. Então, não assista só o Rubens hoje, assista o ontem. Vai dar uma olhada lá atrás que você vai ver o que está acontecendo ontem em relação às leis. Né? Eu tenho o pé atrás, inclusive, com essa coisa do cadastro positivo. Né? Cadastro positivo nos bancos, você, por ser positivo, vai ter muito mais regalias, vai ter Já muito... Já estou anunciando isso ou não? Só que o cara pede nessa lei a sua alma, né? Mas estão anunciando isso já na televisão ou não está ainda? Já está para provar o cadastro positivo. Mas falou na televisão? Não sei se já falou, tá falando no Congresso o tempo todo. Então, agora. Então, meu irmãozão, tá pior do que eu pensei, porque eu não sabia que estava divulgando isso já. Já. Então a pessoa, quando vê isso, vê como bom, porque a imprensa passa que é bom. São as pulseiras. Exatamente. Então a pessoa olha e fala, puxa, olha só, estão lançando um negócio, eu que pago minhas contas em dia. Quer ser bonito, quer ser cheiroso. Vou ter vantagem. Por quê? O que o brasileiro gosta? É de vantagem, ele quer se achar. Ele é a última, ele sabe a verdade, ele é o bambambam, ele é o cara, entendeu? Infelizmente, nós temos essa realidade no Brasil, que isso impregnou e não sai. Então, quando ele vê isso, ele vê como boa notícia. Eu vejo isso com o pé atrás. Eu vejo isso, eu até pretendo fazer algumas medidas de recuar algumas coisas que eu estou fazendo para não chegar perto disso, entendeu? Então, gente, toma cuidado, porque na hora do vamos ver, é a mesma coisa da vacina. A vacina vai chegar uma hora que vai ser obrigatória, você vai ter que tomar e não tem jeito.
Ele vai chegar, se você não tomar, você vai ser preso. Então, você tem que mudar, sumir com o teu endereço, comprar identidade falsa, igual o George Soros fez, né? Para assumir, porque os caras vão atrás de você. Aí chega na hora de pôr a marca, o cara fala assim, até a igreja protestante é a favor da marca, tem vários vídeos aí, o pessoal falando para pôr a marca. É inacreditável. Os principais pastores estão dizendo para pôr. É inacreditável. Então, ela não é uma coisa, porque você fala em marca da besta, o cara já te coloca um rótulo na testa, seu religioso doente. Ou o cara fala, teórico da conspiração doente. Mas as coisas estão caminhando para isso, de uma forma... Inclusive, aquele cara que produziu o filme da Nova Ordem Mundial cometeu suicídio com a família inteira, muito estranho, e isso aí foi mandado, óbvio, que não foi suicídio, né? Então, tem muitas histórias que convergem para um final. Se você pegar todos esses momentos, esses pequenas doses, essas movimentações políticas no Brasil, gente, esquece corrupção. Corrupção é uma coisa que a Lei Lava Jato está cuidando, é problema dela, ele vai pôr na cadeia que tiver que pôr, se puser, né, e vai resolver. Agora, você tem que ficar de olho nos políticos que estão fazendo essas movimentações hoje. O Rubens alerta isso há muito tempo. Tem um filme, Rubens, que chama Anon, A-N-A-O-N, que é o anônimo, né? Ou seja, é um mundo onde tudo é controlado. Você olha para a pessoa, aparece uma tela do lado dela, com o nome, o que ela faz, o trabalho, tudo. Ou seja, para você prever assassinatos, para você prever um monte de coisa, tem que usar aquela tela. Aí tem um anônimo no meio. Alguém que quebra o sistema, um hacker que consegue esconder o que as pessoas fazem. Pronto, o governo entra em colapso. A polícia entra em colapso. Por quê? Porque tem alguém que consegue fazer algo sem ninguém ver. Para você ver que nós estamos chegando muito próximo disso, né? Nós estamos muito próximo do 1984, muito próximo. Nós temos o Facebook aí, que vai ser o ponto principal. A gente está conversando aqui, meu Facebook está aberto. Então, ele pode estar gravando, acumulando informação sobre mim e amanhã usar contra mim, entendeu? Como a gente sabe que isso é possível, a gente tem plano A, B, C, D, E, F, G, até o Z, que o Rubens gosta muito do plano Z. Então, a gente sabe como é que a gente vai fazer, mas a grande maioria das pessoas estão preocupada com o próprio rabo, estão preocupada em saber como é que vai comprar a sandália da moda de amanhã, ou como é que vai ter o celular, né? Eu fiz uma live falando do maior alienador de todos os tempos. Ai, caramba, até soltou aqui. O maior alienador de todos os tempos. É uma ferramenta mais impressionante de alienação que nós já vimos na história do mundo, né? É isso aqui, ó. Você anda na rua, você vai ver as pessoas olhando para isso aqui, dando risada, olhando para isso aqui. A pessoa chega em casa, tem 4 pessoas no sofá, a televisão ligada, as 4 pessoas estão com isso na mão. É verdade. E não olham um para a cara do outro. Não. Ou seja, o esfriamento das pessoas estão cada vez mais próximas. E detalhe, você fala, ok, Google... Olha aí, ouvindo tudo. Aí está ouvindo tudo que a gente está falando. Está ouvindo tudo. Aí, ó. Rubens Sodré. Ih, vai falar mal de mim aí. Não entrou. É porque entrou, olha aí, ó, que eu falei. Ô, Silvão, o celular ouve tudo. É que ele é igual o gato. O gato fica cochilando. Você pode fazer os barulhos que talvez ele não ouça e não acorde. Mas se você mexer no pires, no lugarzinho de botar leite, ele acorda. Porque ele é seletivo. Isso aí mesmo que está adormecido, cara. Mas o que interessa eles ouvir, eles ouvem. As palavras-chave que eles têm. Será que eles só colocaram uma palavra-chave aí? Ok, Google? Não. Todas as palavras-chave interessantes que você falar, eles captam. Só que eles não te retornam isso. Você não fica sabendo. Você lembra da época do atentado de Boston, do lance da panela de pressão? Certo. Se alguém digitasse no Google panela de pressão, se alguém escrevesse alguma coisa, que isso é lógico que é para induzir ao erro, o cara, de repente, tinha um policial dentro da casa do cara porque o cara falou a palavra panela de pressão. É o fim do mundo. Palavras proibidas. Panela de pressão com mochila. Eram as 2 palavras. Certo. Isso aí é para mostrar a capacidade que eles têm, que isso tudo é mentira. Tanto que um menino foi morto, o outro está desaparecido até hoje. A gente falou isso aqui na live. Está morto também. 4 anos, 5 anos atrás, a gente fez uma live sobre isso. Eu lembro. E hoje, esse assunto está vindo como novidade. Esse assunto está na internet como novidade. Na época, fizeram isso, fizeram aquilo. A gente já falou sobre isso. Então, o que eu falo para vocês, gente,
Na hora que vocês precisarem do Rubão, o Rubão vai estar tão longe que a gente não vai ver nem a fumacinha da correria dele, não vai ver. Não, Então, porque a pessoa pensa na situação do remédio, no cadeado, quando o bandido já roubou a porta. Silvão, só abrindo parênteses, a Maeli Silveira diz, Deus não faria isso com o povo, é que ela não leu Apocalipse, não leu Daniel, não leu Tessalonicenses e não leu Mateus. Se ler, vai ter outra visão da coisa. exatamente. E detalhe, nós vamos ter 7 anos de inferno, hein? Né? Depois da paz, que todo mundo falar de paz, depois que houver a religião única, vai tudo ficar maravilhoso. Aí depois vem 7 anos de inferno. Está na escritura, é só ler. Entendeu? 7 anos de inferno, o que você acha que é? Que nós vamos surfar, que nós vamos andar de skate, que nós vamos comer à vontade, que vai ter comida sobrando? 7 anos de inferno, que eu espero não estar aqui, né? Vão ser as coisas mais horrorosas que pode acontecer com a Vamos humanidade. legalizar a eutanásia, Silvão. Se eu tiver vivo, é capaz de eu ir atrás do velhinho lá também. Está escrito que muitos procurarão a morte e não encontrarão. Ô, Silvão, Exato. enquanto isso aqui, alguém fala aqui sobre a questão da Coca-Cola, né? O dono da Dolly foi preso com a plaquinha, né? Ficou sendo preso pela Coca-Cola. Mas aí, cara, esse pessoal da Dolly sempre buscou encrenca É o com a Renato quem Coca-Cola. deu a dica. Sempre buscou encrenca com a Coca-Cola e a Coca-Cola sempre ignorou. E aí mostra, né, que é um cara que vem sonegando, porque ele vende merda, né? Porque vende merda. Para tanto lixo por faz. lixo, é difícil você ficar do lado de um do outro. Não dá O pra detalhe é ficar que a do lado de Dolly é ninguém. brasileira. Então, pelo menos você é de casa e tal. mas Mas é é um que tá. lixo também. É um lixo. Se você falasse da indústria de tecido, que fabrica o tecido, da indústria de calçado, que são nossos calçados brasileiros, são os melhores do mundo, Rubens. Né? E agora que estão começando a voltar a respirar, colocar. Então, as empresas tradicionais familiares que foram destruídas, né, por esse sistema, por Soros e tantos outros. Tá ele aí no O meio. Soros é um dos caras Globalismo total. que apoia a China, globalista, que trouxe aqui, enquanto nossa indústria de têxtil empregava milhares de pessoas, né, o George Soros trazia a China para cá. Não, quando a gente fala China, gente, a gente não quer saber do governo, se é comunista, se é socialista, a gente quer saber da mão de obra barata, que os produtos chegam aqui pela metade do valor, mesmo com taxa absurda, metade do valor, fora o que vem legal, que o Jorge Soros deve ter o dedo nisso, e o trabalhador aqui, a qualidade do nosso tecido. Tem tanto que você vê, Rubens, sua camiseta você usa, passa um mês e ela já está apodrecendo. Verdade, isso aqui minha aqui tá toda branca, a Madinha lavou, ficou cheio de coisa branca. Então, esse tecido aí foi feito na China, isso aí não é brasileiro. Não é não? Não é algodão, não. Eu tenho camisas minhas Hering é boa. que tem 15, 20 anos. Da Entendeu? Hering. Camiseta. Hoje, se eu compro uma nova, ela já está tudo rasgando. Tá. Vamos continuar, Rubão, então. Vamos lá, Silvão. Obrigado a todo mundo aí participando aí. Muito obrigado, gente, pela força. Deixa eu falar com o pessoal aqui, ó. O Dalton Souza. Obrigado, Douglas da Silva. 700 pessoas ao vivo, 700 pessoas, 800 likes, Rubens. Que bom. Marcelone, 73, obrigado. Adriana Vacari, amiga das antigas essa aí. Se muita gente assistiu Verdade Oculta durante todo o tempo de 2009 até hoje, é graças também a Adriana Vacari, que sempre comprou os DVDs para ajudar a carregar o projeto nas costas. Essa menina aqui é parceira antiga, tá certo, Silvão? Tem muitos. Você conhece um monte deles, né? Mas aqui agora tem a Adriana Vacari também ajudando a gente, e é por conta de pessoas como ela que muitos foram alcançados. Obrigado, Adriana, também, por essa força, né? Ela acaba tendo um papel social real, né? Não um papel social que o governo nos prega aí. Papel social que ela se sacrifica um pouquinho para poder ajudar muitos, né? Como a Marconi Costa aqui, o Marconi está dando R$2. Mas o cara só dá R$2. Não importa. Importa é o que ele está fazendo, a intenção. Ele está mostrando que ele tem preocupação com o próximo. A partir do momento que ajuda o projeto, ele está ajudando que pessoas saibam essa verdade, né? O Maurício PF ajuda a gente mandando matérias, ajuda no Superchat. Maurício é parceirão. Obrigado, Maurício. Acabou aquele tempo que o teórico da conspiração acabou, isso não existe mais. Nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas que estão realmente acordando. Muita gente, né? Como o Carlos dos Santos aí, ó, ditadura da televisão. Perfeito, é isso mesmo. Então, gente, vamos acordar e vamos despertar aquele que ainda dorme, que é muita gente, né?
Você vê, o Rubão vai para o meio do Amazonas, lá no fim do mundo, e encontra gente desperta lá. Por que ela é desperta? Porque ela não é adepta do sistema. Ela não é alienada. Toda pessoa que não é alienada, ela é desperta por tabela. São pessoas Outra coisa, Silvio, a questão, por exemplo, envolvendo o poder da televisão, ele é muito acentuado nos grandes centros, Silvio, mas à medida em que você vai se afastando dos grandes centros, esse poder de credibilidade da televisão vai diminuindo. Verdade. As pessoas da roça não acreditam tanto na televisão e no rádio como as pessoas da cidade, Silvio. Tu crê nisso, cara? Eu senti isso. Eu sou muito analítico, você sabe. E eu te falo mais, se você perguntar para essas pessoas se o homem foi na Lua, ela vai dizer que não. Não é interessante isso? Eu perguntei a alguns sobre o Homem na Lua. Então, eles dizem que não. Eu tive já no interior. Primeiro que, não tem muito interesse no assunto. Não. Mas quando tem interesse, quando responde, diz, é impossível ir na Lua. É legal isso. Porque eu vejo que a simplicidade, quanto mais simples for a pessoa, quanto menos alienação, mais verdade ela fala. É sim, ela está mais próxima da verdade porque ela não teve muito sujeita à mentira. É como alguém, Silvio, que não saiu na chuva, não se molhou. Então, pode ter um respingo porque caiu a goteira, mas não está totalmente molhado. Então, é uma realidade interessante, cara. Inclusive, eu devo estar voltando agora em julho ou agosto, final de julho, começo de agosto, exatamente para onde eu fui, lá dentro, bem longe, bem distante, bem dentro mesmo do interior, justamente para ver a possibilidade de escapulir, né? E vou levar dessa vez meu equipamento de filmagem, que eu praticamente levei só uma câmerazinha que não serviu, né? E vou fazer bastante vídeo sobre isso, mostrando para as pessoas a realidade do cidadão e da cidadã e do jovem, né, do interior mesmo, isolado, né, em relação ao civilizado, vamos dizer assim, entre aspas. Olha o Marconi, Rubão, chutou o pau da barraca aí, ó. Obrigado, Marconi, meu irmão. Obrigado. É que o Marconi doou aqui 5 pila, né? E temos mais alguém aqui que é o Ademar Gonzaga Silva me ajudando muito já há muito tempo. Esse aí é da antiga também, parceirão, né? O José Tadeu Nunes, essas pessoas ajudam muito. Elias Alves, né? Várias pessoas que ajudam muito. Tem muita gente, ainda bem que tem, né? Porque se depender de uma turma aí, a gente Marcos morre. Fault, né, Silvão? Marcos Fault ajuda Fault é irmão, com né? os DVDs já, desde Marcos 2009. Marcos Fault é meu convidado pessoal para a palestra. Meu convidado pessoal. É um cara que nunca foi em todas as palestras que nós já fizemos e é um cara que gosta muito de você. Muito mesmo. Tem um respeito grande. E não é aquele lambe-saco, não, sabe? É aquele cara que fala meia dúzia de palavras e é meia dúzia que ele falou, acabou, ponto final. Eu gosto de gente assim. Gosto muito. Objetivo, curto e grosso. O globalismo, Rubão. A verdade é que Jorge Soros já havia utilizado o seu poder econômico antes, ainda em 1979, numa versão embrionária do Open Society. Começou a fornecer bolsas de estudos para negros sul-africanos em meio ao apartheid. O próprio nome organização, literalmente Sociedade Aberta, vinha da filosofia do mentor da London School of Economics, Karl Popper, do francês Karen Bergson, e indicava necessidade de uma abertura diferente nos aspectos de abertura de novas ideias, a crítica das tradições, a tolerância sempre com um argumento de buscar governos menos autoritários, mais inclinados à defesa da liberdade dos direitos humanos. Abre aspas aí, hein? Nos anos 80, a Open Society de Soros começou a financiar direita ou indiretamente grupos que lutavam no regime socialista no leste europeu. Primeiro apoiou a solidariedade de Lech Wałęsa, que o Rubens conhece bem. Claro, Grupo Solidariedade. Em seguida, analisou os recursos dos grupos de oposição na Tchecoslováquia, na União Soviética. Presta atenção nesses detalhes. E a matéria está 100%, ele pode mandar. Na sua Hungria natal, e após a queda do Muro de Berlim em 1989, o colapso definitivo da União Soviética,
2 anos mais tarde, o dinheiro de Soros continuou a moldar o contexto político desses países, agindo sobre os grupos que debatiam pelo poder na nova democracia pós-socialista. A mudança fundamental da Open Society, fundada nos anos 90, foi uma atuação cada vez maior de Soros, também nas grandes nações capitalistas ocidentais, financiando nela grupos muitas vezes que se diziam de esquerda, a aparente contradição de um grande bilionário e espetaculoso financiamento de grupos progressistas e especializados pelo mesmo tipo de ideia que havia guiado as suas ações anteriores. Soros está por trás de grupos que contrariam posturas e valores tradicionais e oposto ao alto e aposta alto nas organizações que julgam capazes de empurrar a sociedade em rumo dessas mudanças, sem, no entanto, ameaçar realmente o sistema capitalismo que possibilita a fortuna e seu poder, ou seja, é um canalha. No contexto atual... Dá ódio. Não, já vi que tu tá pegando ar, porque não dá para tu ler tudo isso e continuar com o mesmo ânimo. É verdade. Puto. Isso tudo é verdade, cara. Esse é qual? A Gazeta? É a Gazeta do Povo. Gazeta do Povo mesmo, hein? Vai lá, Silvão, show de bola. Depois a gente comenta tudo isso aí, tá bonito. No contexto atual, isso indica uma interseção com boa parte das esquerdas ao redor do mundo, grupos que lutam pela legalização das drogas, vai ver. Vai lá. Grupos que lutam pela legalização das drogas, pelo aborto, pelos direitos dos homossexuais, pelo feminismo, pela redução de peso da religião sobre a legislação e outras medidas. E daí também que vem a desconfiança da direita em relação aos interesses de George Soros, por colocar seu dinheiro contra as instituições e tradições. Estaria colocando xeque os conservadores, consideram seus valores básicos da sociedade ocidental e abriram margem para um perigoso globalismo, em que esses valores viriam de cima para baixo, numa espécie de governo global. Está ouvindo? Nova ordem mundial pura. Pura. Isso tudo é fato, Silvão, é desmantelar as bases que são criadas pelo povo, pela tradição ou por qualquer outro elemento em cada país, em função de um novo tipo de doutrinação vinda de lá para cá. Mas vai lá que a gente vai comentar, tá muito bom. Muita coisa. Vai fazendo anotação aí se quiser. Tá só na cabeça, não tô anotando não. Isso é bom. Que não precisa existir práticas e ideias que dita o certo e o errado e não se preocupa com a especificidade de cada país. Em um podcast intitulado Não é você que pensa o que pensa, George Soros pensa por você. Olha isso. Perfeito. O analista político Flávio Morgenstern dá exemplos atuais de organizações que já colocam em prática preceitos dessa sociedade global. E que o plano muito mais prático da União Europeia como uma unidade que define políticas além das fronteiras e soberanias nacionais, de forma que ligadas às ideias, à ONU, a organização transnacional, cujo o máximo onde a representação de cada país é extremamente indireta, mas cujas resoluções são raramente questionadas apesar disso. Depois eu vou ler o título Extensão do Poder. Eu quero fazer um adendo bem rapidinho. Tá. Quando eu me referi sobre a redução populacional e que as ideias, basicamente, do Clube de Roma e de outras entidades ligadas, era propagar o homossexualismo. Isso significa que eu sou contra os homossexuais? Não. Claro que não. São ideias criadas por esse grupo maligno, entendeu? Do qual nós não falamos da indução ao suicídio. Claro. Nós podemos falar da indução ao homossexualismo. Exatamente. A verdade, Silvão, que a pessoa, quando tem tendência homossexual, não precisa dessa canalice que eles fazem de discussão. Não precisa. Mas hoje,
graças ao Jorge Soros, graças ao Clube de Roma, graças à Nova Ordem Mundial, isso é prioridade para eles. Exatamente. Por isso, e a Globo é uma ferramenta. É poderosa Só para a Globo? eles. Não, Globo, Não. SBT, Record, É. todas elas. Quando Elas- fala Globo, é a mesma coisa que falar Bombril, palha de aço. Não, Bombril. Bombril é palha de aço e acabou. Exatamente. Falou Globo, é televisão. Exatamente. Então, a televisão, de uma forma geral, tem propagado isso com extrema agressividade. E, com certeza, tem financiamento de Clube de Roma, tem financiamento de Bilderberg, tem financiamento de Jorge Soros. Muito fortemente, muito fortemente. Ele tem influência, no entanto, que a Globo se diz esquerda. É ridículo ouvir isso. É tão ridículo ouvir isso, falar que a Globo é esquerda. A Globo ela é o pior que tudo isso. Ela é pior que esquerda, ela é pior que direita, ela é pior que centro. Ela é o fim dos tempos. É o A capeta. Globo mas ela é uma representação, ela é um braço forte disso que o Rubens vem falando desde 2000. Inclusive, nós vamos falar em breve sobre os 9 anos de Verdade Oculta, 8 anos, né, na verdade, uma reflexão sobre os 8 anos, 9 anos de Verdade Oculta, em breve, aguardem. Muitas promessas aí, hein? Fora o carrossel com os patrões do PO. Logo, logo, em breve, hein? Vai lá, Rubão. Silvio, 9, 9, 18, né? Já estamos em 18, começamos em 9, então 9 mesmo. Quase 10. Em 2019 completa 10. Ô Silvão, e você falou bastante coisa aí sobre o Jorge Soros, você leu, eu digo aqui que dessa vez aí o texto está bem coerente, né, com o Jorge Soros, inclusive mostrando aquilo que eu ia falando, que é um aspecto interessante. A ideia da nova ordem mundial é desconstruir o que está construído em cada país para fazer sobre ela uma construção nova, advinda de cima para baixo, de acordo com critérios de interesse dos senhores do mundo, para dar posse ao anti-messias, o general supremo. Assim, ô Silvio, você repara que o Jorge Soros, ele é uma peça fundamental, assim como foi Henry Kissinger, assim como foi Fernando Henrique no Brasil, não por conta da presidência que ele exerceu, mas por conta do que ele representou aqui em favor do americanismo e do avanço da agenda global, tá certo? Então, existem peças fundamentais para eles, e Jorge Soros é uma das peças. Não mexe com os de cima, mas movimenta tudo na parte de baixo. Disse uma coisa que eu achei muito interessante. Todos os países têm representatividade na ONU, mas só para dar legitimidade, porque as resoluções da ONU são tomadas por eles, que comandam, e não são questionadas. Unilaterais. Hã? Unilaterais. Unilaterais. Você repara, ô Silvão, obrigado, Ademar Gonzaga, você observa, ô Silvão, que tudo que a ONU fala, parece que ela é Deus, cara. É aquilo que eu falo, é o poder. A ONU é um Deus pelo poder que ela tem. Tá certo? Então, esse poder da ONU é inquestionável. As pessoas questionam o Criador, mas não questionam a ONU. Tudo que é resolução da ONU, só vê a televisão replicar aquilo e dizer, a ONU fez, está feito, nessas bases. Agora, essa matéria que diz respeito de Jorge Soros está muito correta quanto a isso. Existem representações de vários países, e países são presidentes que foram eleitos, na maioria deles, e que representariam o povo. Então, existe uma representação popular através dos presidentes de cada país, representação na ONU, apenas para compor, apenas para legitimar, porque, na verdade, as decisões são unilaterais. As decisões vêm só de um lado, vêm só dos senhores do mundo. E tudo que eles decidem, passando pela ONU, ganha força. Se não passar pela ONU, fica fraquinho. Mas quando passa pela ONU, Silvio, parece aquele transformador, né? É o playback da televisão. A energia entra fraquinha no playback, o playback amplifica aquela energia e joga no tubo de imagem da televisão antiga, né, Marconi Costa? Na televisão até períodos de tempos aí atrás. Era assim. Então, a ONU serve para isso, para dar legitimidade e forçar a aceitação popular, a aceitação dos governos. Agora, o interessante também que tem que se notar sobre Jorge Soros é que ele vai morrer. Não adianta que ele vai morrer. Mas vários homens que colaboraram para a agenda global e fizeram seu papel para a agenda também morreram. E depois de mortos, não fizeram falta. Porque em vida, esses homens fizeram tudo que dizia respeito ao papel dele fazer. Então, Jorge Soros teve a participação dele extremamente importante para a agenda global e ainda está tendo, mesmo estando aí com um período de vida bem alongado até agora e, né, aparentemente encurtado daqui para frente,
já que ele já está com 86, está bem idoso, não se sabe quantos transplantes, não se sabe quantas crianças morreram para ele continuar vivo, não se sabe se houve com ele o que houve com o David Rockefeller, e teve 7 corações, só esse órgão, o coração, teve 7 dentro do corpo. Eu acho que é o mesmo caminho, Rubens, é o mesmo caminho, eles trabalham da mesma maneira. Então, agora, quando você vê as pessoas que colaboraram muito para essa agenda global, Silvio, interessante notar, é que eles não estão na linha do tempo muito antigamente não, Silvão. Você não vê pessoas de antes da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, criada por eles, trabalhando efetivamente pela nova ordem mundial, como você viu nesta geração. E eu destaco David Rockefeller, George Soros, entre outros. Você tem Bill Gates, você tem outras pessoas trabalhando muito pela nova ordem mundial. Mas na medida em que a coisa está chegando no final, agora sim você consegue perceber com muita clareza o envolvimento de algumas pessoas importantes do mundo, como essa Cristina Figueres, que não é nada essa mulher, mas como essa mulher tem trabalhado para a nova ordem mundial, cara, entre outros. Assim, Silvio, você percebe que o negócio está chegando próximo do fim. Porque se você for rastrear a história, você vai ver pessoas trabalhando menos pela nova ordem mundial. O George Bush pai trabalhou pela nova ordem mundial, trabalhou muito para a época dele, mas não se compara com o que trabalhou e está trabalhando esse George Soros. Tá certo? Sobretudo da década de 90 para cá. Assim também, claro, daqui para frente surgirão outros que irão trabalhar com ímpeto pela nova ordem mundial. Quanto mais agora se aproxima um período decisivo. Nós estamos com muita expectativa negativa com relação a 2023 e, sobretudo, 2030, que, para mim, de 2030 não passa a redução populacional. E a aflição, o princípio das dores, para mim, 2023 vai estar bem já acentuado. Será que 2023 a gente já pode considerar os 7 anos, Rubão? Acho que não, né? Não, Silvão, eu não vou afirmar isso, porque seria muita presunção minha afirmar que já começa a grande tribulação aí. Então, afirmar isso hoje, eu não tenho como afirmar, mas ainda estamos em 2018, quem sabe, né, a gente consiga ver outro lixo aí na imagem que apareceu, vou voltar. Essa aí, Rubão. Essa senhora aí, que é um lixo, falou que o mundo está ficando velho. Essa aqui, ó. Eu sei disso. Que o mundo está ficando velho. Até te mandei, né? Mandou, que o mundo está envelhecendo e que isso é uma grande desgraça para a humanidade. As pessoas... Olha quem fala, velho. É um bagaço desse aí, ó. Você já devia ter visto já faz tempo, ou seja, falando que os nossos aposentados, que as pessoas que têm a sua idade, são imprestáveis, né? Estou colocando do nosso jeito aqui para o pessoal entender. É isso que ela falou. Se você não... o idoso hoje não serve para nada, é um custo para o Estado, né? Ou seja, ela está afirmando que E é do Reserve Bank, né? Que mais você quer, Rubão? Ela é do Federal Reserve. Que mais você poderia ouvir de uma pessoa dessa? Poderia ouvir de um lixo desse. Agora, ela participa de uma categoria, da categoria dos idosos, mas ela é a cheirosa, então ela não se enquadra. E está dizendo que o mundo está envelhecido e que isso é um problema sério. Inclusive, Rubens, você no aeroporto se sentiu bastante fedido, né, Rubão? Silvão, eu tenho imagem, inclusive, aqui, de eu andando no ônibusinho, né? Já bem distante já da civilização, eu falo assim porque, né, distante do povo ordinário que a gente vê por aí. Então é uma felicidade normal, porque você está no meio do povo, falando coisa do povo, da terra, coisa comum, é coisa maravilhosa. Agora, cara, no aeroporto, meu irmão, é cada um mais terrível que o outro, eles andam olhando para o alto, com aquelas patinhas, aquelas mulheres de salto alto. E a mitideza do caramba, eu não me sinto bem, cara. Eu não me sinto bem mesmo. Sabe? Eu fico passado com isso. Você tem essa característica, sempre teve, né? Agora, o que o nosso público aqui, os nossos assinantes, os que colaboram com Verdade Oculta, tem que entender que o mundo jaz no maligno, cara. Não tem salvação. Não espere nada de ninguém. Não espere nada. Porque uma pessoa disse assim para mim, né, escreveu para mim no meu Instagram, mandou um flyer escrito assim, não peça para as pessoas, né, porque você não pode confiar nelas, e sim para Deus, só Deus pode te dar. Está totalmente errada essa frase. Está totalmente errada, totalmente. Vou fazer uma live sobre isso lá no meu canal,
dessas frases aí. Me leva Que lá, eles Silvão. postam. Tu nunca me levou no teu canal para participar da sua live. Eu fico Ah, todo eu querendo convidei, ir você lá. não pôde ir, pô. Já te convidei. Olha a cara do demônio aí. Então, Cara do demônio. então a única salvação que você tem, a única, não existe outra, é amor ao próximo. Acabou, não existe outra. É Só verdade, que não concordo. é aquele amor fictício da religião, que é ir lá fazer média com africano, entendeu? Fazer média com os países pequenininhos que sofrem tanto quanto nós, porque aqui ainda não se fala. Se fala-se do número dos baleados, mas não se fala dos números que morrem de fome. Essa bandeira eu vou levantar, Rubão. Eu sei que eu não posso ir muito além dos meus passos, mas é uma bandeira que eu vou levantar. Eu vou trazer números sistematicamente da fome no Brasil, né? Que aquele engodo que o Lula lançou do Fome Zero, né? Fome Zero, Lula 10, né? Ganhou muita grana em cima disso. Então, trazer essa realidade, né? Eu até achei bonita a atitude do meu irmão. Veio um senhorzinho lá, meu irmão pegou, levou um café com leite num copo descartável, pegou um resto de comida lá que a gente ia comer, né? Colocou numa marmitinha. São essas atitudes que eu presto atenção, que foi uma coisa bem próxima de mim, que fazem a diferença, né? Você pode até não ser a melhor pessoa do mundo, mas a sua atitude em relação ao próximo, o nosso Criador vai pesar na época lá, Isso né? conta muito, Entendeu? Silvão. O Rubão não vai estar na fila com você lá para dizer se você é isso ou se é aquilo. O Criador vê tudo. Então, se preocupe mais com isso, se preocupe mais em fazer a vida do outro melhor, independente se ele é bom ou se ele é ruim. Você não pode fazer acepção de pessoas, como o Paulo falou tantas vezes, né, Rubão? É verdade, Silvão. É isso aí, gente. Vou continuar lendo o texto aqui para a gente caminhar para o fim, que já acabou, né? Mas eu quero ler esse pedacinho aqui, que é muito Lê que importante. tá bom, Silvão. Tô gostando do teu texto hoje, hein? Eu sempre É, faço é algumas último. ressalvas aos textos aí, não por conta de você, porque você tá lendo. Eu digo porque não tá bem dentro daquilo que é a realidade dos textos que você lê. Né? Não é porque você escolhe, é porque você não tem mesmo artigo verdadeiro. Mas esse aí é um achado, cara. Verdade. Extensão do poder. Em agosto de 2016, uma série de vazamentos conhecida como Soros Unchained, divulgados pela DC Leaks, ajudou a compreender a extensão dos investimentos de Soros em diferentes níveis de política mundial, inclusive organizações brasileiras, particularmente aquelas ligadas a movimentos de desmilitarização da polícia e descriminalização das drogas. De acordo com o material vazado pela Open Society, destina-se cerca de 37 milhões de dólares a projetos aqui na América Latina. A influência de Soros é muito maior nos Estados Unidos, onde seus laços com o Partido Democrata são tão estreitos que o programa humorístico Saturday Night Live fez piada dizendo que o bilionário é o dono do partido Democrata. Os republicanos acusam Soros de ter indicado o dedo de nomes fortes do governo Bill Clinton, ter dado o pontapé inicial das doações de campanha de Barack Obama e, mais recente, seu grande financiador de Hillary Clinton. Pelo menos 25 milhões de dólares teriam saído dos bolsos de Soros para impulsionar a candidatura de Michael Vacan, assessor de imprensa de Soros, que defendeu o investidor recentemente. Ele está sempre fazendo lobby nos propósitos públicos, nunca por lucro privado, disse, acrescentando que os bilionários só agem a partir de uma visão a longo prazo. Nos últimos anos, a ascensão dos grupos nacionalistas ao redor do mundo contribuiu para semear ainda mais a contrariedade às posturas de Soros no cenário internacional. Na Macedônia, o ex-integrante da Iugoslávia, um grupo conhecido como SOS, sigla de Stop Operação Soros, ou seja, tem um grupo gigante só contra o Soros, Rubens, acusa ONGs financiadas pelos Soros para tentar intervir na política do país. Na Hungria, o primeiro-ministro, Viktor Orbán, é um crítico contumaz do rico compatriota. E o maior parlamentar vem tentando impor legislações a fim de encerrar as atividades na Universidade do Centro Europeia, que Soros fundou em Budapeste em 1991, ou seja, para criar alienados. Né? A crítica ao globalismo, que também é uma das bandeiras de Brexit no Reino Unido, teve ainda entre os principais argumentos dos apoiadores de Donald Trump
nas eleições norte-americanas, o triunfo republicano que ajudou a mostrar, embora a influência de Soros seja muito grande nos rumos políticos local e mundial, seu poder não é ilimitado, não está e nem está à prova de surpresas. No caso dos Estados Unidos, a vitória de Trump não foi apenas um duro golpe nas ideias defendidas pelo magnata, mas também pesou no seu bolso. Estimativas recentes indicam que George Soros viu a forma de escolher cerca de $1 bilhão desde novembro de 2016, quando as urnas confirmaram que Hitler não voltaria à Casa Branca. É isso, Rubão! Ah, ficou preta aqui a imagem. Você falou Hitler, né? Hillary, né? É Hillary, perdão. Hillary. Tá certo, Silvio. Ficou preta a imagem, mas não tem problema não, porque deixa eu só tirar a leitura foi bem interessante. É claro que existem nesses setores todos, ou Silvio, interesses, jogo de interesses e brigas nos compartimentos menores, mais inferiores, né? E é nisso que o texto aí relata, dessas questões envolvendo interesses, né, pessoais de Soros em locais determinados, sobretudo, claro, nos Estados Unidos. Mas isso nada afeta e nada muda a questão da globalização, que é a bandeira que o Soros defende em função dos senhores do mundo e a preparação do mundo para a vinda do antimessias, que seria o general supremo deles, né, que eles consideram assim. O PS Andrade, obrigado. Aí, ô Silvão, nota-se que realmente Flávio Eduardo Bolsonaro está na área, mais uma vez, meu irmão, obrigado. Nota-se que existem interesses pessoais também nos Estados Unidos, por isso, daí o apoio a Hillary Clinton, pela parceria lá com o marido dela, com Barack Obama, né, já que ele financiou também a campanha do Obama. E no Brasil, Silvio, interessante, né, é que o George Soros tem financiado muitos políticos em Brasília, sobretudo para facilitar leis em favor do CNPJ, ou seja, das empresas internacionais, das quais ele é dono de uma boa parte, como também para preparar aqui o nosso país, né, para receber vamos dizer assim, uma investida, não investimento, mas investida significa uma invasão, né, de conceitos, condutas e leis de fora, sobretudo no que diz respeito a desmantelar a organização que aqui já está estabelecida, para estabelecer uma nova organização sob o comando dos senhores do mundo, através hoje da ONU, futuramente do General Supremo. Quando fala, por exemplo, em desmilitarizar, você sabe, até ouvi no comentário aqui, um comentário muito, vamos dizer assim, feliz, de alguém que comentou sobre vamos dizer assim, o método, né, do presidente Dredd, do juiz Dredd, né, que é uma alusão, Silvio. Deixa eu pular para cá que entrou um negócio aí. Jorge, 903 likes. Exatamente, com 627 pessoas assistindo agora. Nós chegamos a 730 e recuou agora um pouquinho. Olha que loucura. Valeu, Silvão. Muito bom, feliz daqui. Então, Silvão, o que eu dizia aqui, a questão alguém comentou aqui, na minha opinião, um comentário feliz, né, sobre a questão do método do juiz Dredd, né, que está para ser implementado. E é claro que nós não vamos falar hoje sobre a tecnologia em favor da nova ordem mundial, mas é um tema para você anotar aí, porque tem muito assunto sobre isso, tecnologia em favor da agenda global. Mas é certo, Silvio, que para poder chegar ao estágio do juiz Dredd, né, para quem não sabe o que eu estou falando, nós botamos isso no DVD 1, do Verdade Oculta e Sylvester Stallone, que vai com a arma e já condena, já mata o cara na hora. Já faz tudo, ele já é tudo ali, né? Então, para chegar a isso aí, nós estamos muito próximos por conta da inteligência artificial e de toda essa internet das coisas, blockchain, essas coisas todas associadas. Agora, quando o George Soros começa a financiar esses projetos, né, de idealizar desmantelamento de cultura e estrutura local, só tem um motivo para isso, que é a globalização. Essa globalização malfadada, que nós vimos Alex Jones, já não é de hoje, né, combatendo com megafone na rua, na praça, pegando avião, indo para outros países, para outros locais, para combater. Sobre Jorge Soros, ô Silvão, eu penso que tem muito mais coisas para se falar. Tem mais uma matéria inteira aqui que daria mais 1 hora de programa. E digo mais, tem muito mais coisa ainda que não é descoberto. Não tenha dúvida disso. Tem muito mais coisa oculta sobre ele. E ele que não foi ainda descoberto. Mas que um dia o que foi descoberto foi o Wikileaks, que colocou no ar todo o dinheiro, para onde vai, para onde vem. O Brasil recebe uma fortuna aqui, que com certeza Lula foi financiado por ele também,
com certeza Dilma e com certeza Temer também será. Então, só para dar uma coladinha que nós vamos já encerrar, Rubão. Então, quem acompanha a história da nova ordem mundial, fica claro que o Jorge Soros ele vai investir em coisas que deturpam a família, que destroem a família, desmilitarização da polícia, ou seja, ele não quer a polícia militar, né? Ele não quer mais a polícia militar. Tudo que ele quer, a gente tem que interpretar muito cuidado, porque é o contrário. E detalhe, quem estuda, vou repetir, a nova ordem mundial, ele segue todos os preceitos, os 10 mandamentos da ordem mundial. Se você ler os 10 mandamentos da nova ordem mundial, bate certinho com o que ele está fazendo hoje. Da pedra guia da Geórgia, né? Oi? Os 10 mandamentos que estão descritos na pedra guia da Geórgia. Não é esse, é o antigo lá que foi escrito em 1800 e bolinha. Esse aí, protocolo, tu sabe, Sião. Contra o patriotismo, contra a religião, seja ela qual for, para se tornar única. Por isso que muitos investimentos, Rubens, nas religiões também são feitos, mas com a condição de um bater de frente com a outra. Entendeu? Essa é a ideia, porque quanto mais se discute ali, mais se desmoraliza, igual a gente generaliza aqui às vezes, mas não é a intenção, tem pessoas boas em todo lugar, tem pessoas boas na polícia, tem pessoas boas no funcionário público, tem pessoas boas no exército, tem pessoas boas na política, deve ser muito pouquinho, mas tem. Então, você observa que as instituições, abre aspas, que a gente fala instituição família, que é a base de tudo, né? Elas estão sendo deturpadas, estão sendo quebradas, estão sendo... essas ferramentas que nós usamos todo dia e não percebemos, que é a televisão, que é o celular, que é a própria internet, porque você concorda que nós temos aqui, no mínimo, 5 mil pessoas aqui. No universo da internet, é um grão de areia. Isso aí. Então, tem muita gente que, em vez de estar aqui ouvindo essas verdades, estão assistindo alguém caindo de cabeça, ou estão vendo algum filme, ou estão vendo alguma coisa que distrai. Então, ferramentas de distração, hoje nós temos centenas de milhares. Ferramentas, como o Rubens gosta de dizer, de conhecimento, são mínimas. O Jorge Soros tem uma universidade. Você imagina o que se ensina lá, Rubão? Imagina. Silvão. Não preciso nem falar nada. Vai lá, Rubão, caminhando para o fim, Rubão, literalmente. Caminhando literalmente para o fim, né, Silvio? É fim do programa, é fim da vida, é fim da ordem atual, né? Para a nova ordem mundial. Gente, quero agradecer vocês pelo sucesso. Hoje foi muito bom. Com certeza, eu e o Rubens esperavam muito poucas pessoas por conta do Dia das Mães, mas tivemos picos aí de 800 pessoas. Chegamos a 1000 likes. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite para você, Rubão. Boa noite, Silvão. Obrigado pela força, meu irmão. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Obrigado mesmo, gente. Até a próxima. Valeu, Silvão. Valeu, Coronel. Tamo junto. Olá, amigos da palestra Verdade Oculta, como vão todos vocês? Tudo bem? Na verdade, é um grande encontro que vai se realizar dia 27 de maio, das 8 da manhã às 18 horas. Eu quero fazer esse convite para você, são as últimas vagas, é a oportunidade de você participar comigo. Pois é, aqui nós temos o primeiro convidado. Está aqui o Leandro Fernandes, exatamente, é um teólogo e vai falar sobre o Apocalipse, os 7 sinais do Apocalipse, isso mesmo, vai falar com a gente, né? Leandro Fernandes, grande teólogo, apresentador de TV. Nosso segundo convidado é o irmão Rubens, exatamente, Rubens Sodré, vai falar sobre redução populacional, vai falar sobre o homem obsoleto, né? Um mundo sem empregos, enfim, toda a agenda global, vacinas, todas as novidades ele vai falar. Eu também farei uma palestra sobre o início da nova ordem mundial e muitos outros assuntos. Você vai curtir comigo. Silvio de Freitas, não preciso me apresentar. Você conhece do canal 7 Sinais, do canal Silvio de Freitas. É isso mesmo, estarei lá junto com esses grandes nomes fazendo a apresentação da minha palestra. Teremos também o Ed Bento, exatamente 20 anos trabalhando com música, sabe tudo sobre os sons e ele vai falar de uma coisa importante. Ele vai falar os efeitos
efeitos do som em nós, humanos, né? O som pode matar? Essa é a pergunta. Ele vai responder para você. Tá aqui, ó. Tá vendo? O Ed Bento vai explicar para vocês quais são os efeitos do som no corpo humano. Vai explicar tudo, os sons que matam. Não percam. Nós teremos também a apresentação de um jornalista. Tá aqui um ponto de interrogação. Quem é esse jornalista e apresentador? Tem 20 anos de mercado, 20 anos trabalha na TV e vai trazer assuntos relacionados a vacinas com depoimentos inéditos e muito mais. Então vai só saber quem ele é, quem for na palestra, não há outra possibilidade. Então, tá aqui uma surpresa interessante. Também teremos o nosso querido James Lossaco, exatamente. É um expert em política, expert em avaliação de mercado, marketing político, e ele vai fazer uma palestra falando do sistema público. Por que o sistema público não funciona como deveria? Em todas as entidades públicas, servidores públicos, por que não funciona? Por que os políticos sempre têm interesse em cargos, né, específicos? Para fazer o quê? Ele vai explicar. Não só é a corrupção, é uma série de outras coisas. Tem a ver com nova ordem mundial? Então James Lossaco fará a palestra. Nós temos também o Kleber Campanella, esse aqui, ó, Kleber Campanella, vai falar sobre alimentos, vai ser o nosso Lair Ribeiro, vai explicar um pouquinho sobre alimentação. Vai ter uma palestra curta, mas objetiva a respeito do assunto. Então, aguardem no dia 27 de maio, né? Então, não perca a oportunidade de participar conosco. É só entrar em contato com palestradosilvio@gmail.com. palestradosilvio@gmail.com e você vai saber tudo a respeito, ok? Muito obrigado, aguardo vocês dia 27 de maio no Hotel Dan-In, no centro de São Paulo. Fácil acesso, palestradosilvio@gmail.com. Muito obrigado.